Bom dia, meu irmão, minha irmã. O Senhor te dê a paz. O texto do Evangelho que nós temos para hoje é curto, sabe? Mas é cheio de ternura. Jesus acolhe as crianças, nos ensina que o reino pertence a quem se faz pequeno. É um texto conhecido. É como aqueles caminhos que são bonitos, floridos, mas a gente vai passando e depois se esquece de perceber um aspecto, outro. Mas é isso. Nós vamos abrir o nosso coração, como nós fazemos sempre, né? Vamos apresentar a Deus a oração que é própria desse sábado e assim nos preparamos para ouvir o Evangelho, para acolhê-lo na nossa vida. Deus eterno e rico em misericórdia, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai. Fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Que assim seja. Continuamos no capítulo 19 de Mateus, hoje do versículo 13 ao 15. Levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. O texto de Lucas é paralelo a esse, né, e fala algo muito bonito, que o reino de Deus pertence àqueles que se fazem como as crianças. Sim, então parece que, de fato, esse seria um texto dirigido a todos nós, que devemos aprender das crianças. Então, isso é muito importante. Agora, aqui é um texto em que os pequeninos são valorizados por aquilo que são mesmo. E São Mateus chama atenção para isso. Jesus abençoa as crianças e, olha, não proíba as crianças de virem a mim, não. E é isso. Creio que a gente entendeu bem, né? Não proíbe as crianças de virem até mim. Deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Bom, a gente pode pensar, criança brinca, ela, provavelmente uma criança não tem grandes pretensões, não fica calculando, não guarda rancor, elas têm uma confiança de base que salvaria mesmo a humanidade se a gente mantivesse isso, né? O acolhimento, a alegria, né? Hoje, ao invés de jogar para o final a dica, né, a sugestão que a gente recebe é de prestar mais atenção nas crianças. A gente sabe que hoje as crianças já têm desde cedo muito contato com joguinhos eletrônicos, aquele negócio todo, mas bem lá no fundo a gente percebe que de fato tem algo na alma infantil que preserva esse mundo da corrupção, né, da destruição, porque de fato, se a gente prestar atenção, a criança é muito, muito mesmo esperança. E se a gente olhar do nosso lado, se a gente coloca, né, vidas infantis, das crianças nesse mundo, é porque a gente crê que esse mundo ainda tem jeito. Meu Deus, senão seria um absurdo a gente colocar crianças no mundo sabendo que realmente esse mundo não tem jeito e tal. De fato, algumas pessoas são assim, não vou ter filhos não, porque e tal. Bom, são as opções. Mas graças a Deus que a humanidade não está fadada à destruição por esse aspecto. Pela maldade, sim, por nos esquecermos de guardar no coração tanta coisa que na infância a gente tinha, né? E eu penso que a gente poderia olhar para a nossa vida espiritual. A gente vive, né, com preocupações, com cálculos, com planejamentos pastorais, ou enfim, né, as pessoas que são mais ligadas à vida da ação da igreja, das comunidades, e de fato a gente tem que cuidar disso, né, de algo, do que fazer, tá? Mas como fazer isso? Então é o ser, a identidade. Na nossa vida franciscana a gente tem refletido muito sobre isso. Em primeiro lugar, vale quem nós somos. Nós somos discípulos de Jesus, à maneira de Francisco e Clara. Nós queremos seguir a Jesus como Francisco e Clara e tantos irmãos e irmãs viveram. Então vamos pedir a Deus que sim, essa infância espiritual a gente consiga manter. E a cada criança acolhida, cada criança que a gente acolher no nosso meio, que a gente acolha também a criança que existe em nós, que mora ali em nós. E é aquela que conseguiu manter na sua espiritualidade justamente a infância como um grande dom que recebeu, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Bom dia
Meu irmão e minha irmã, bom sábado, bom final de semana, paz e bem.